Bom, estamos aqui então no nosso último painel do dia, no stand do Pátria. Especial, esse é muito especial para mim, porque é de um projeto que eu gosto muito, que é o Conversa de Fundos, a nossa mais nova série de vídeos pro YouTube, que conta aí em pequenas pílulas um pouco dos nossos 36 anos de história de atuação em alternativos. E hoje a gente está aqui para falar de crédito. Então, um perfil de investimento muito importante aí para pessoa física. E a gente trouxe os nossos experts e uma convidada externa muito especial, que é a Dani Colombo, influenciadora aí desse ramo de investimentos. E junto com a gente, o Vitor Gaspar, que é uma carinha aí já um pouco conhecida nas nossas redes sociais, e a Ana Sertic, que é a Head de Estruturação de Crédito aqui dentro do Pátria. Então, espero que vocês gostem e aproveitem. Agora eu deixo com eles. Muito obrigado a todo mundo que está participando aqui hoje. Essa é a nossa 12ª conversa de fundos, mas é a primeira que a gente faz ao vivo, então eu já peço desculpa desde já se errar alguma coisa. Se o microfone apitar. Exatamente. Pra gente é um prazer ser parte desse processo de ir explicando para vocês o que a gente faz no nosso dia a dia aqui no Pátria. E às vezes a gente tem dificuldade nesse contato, em conversar com o investidor pessoa física. A gente está aprendendo, mas hoje a gente chamou aqui uma das principais influenciadoras de investimento do Brasil, que é a Dani Colombo, que com certeza vai nos ajudar muito a passar a mensagem para vocês. E a Ana Sertic, que já participou de outras conversas também, que é a nossa Head de Estruturação de Crédito no Pátria, no Brasil. A Dani conversou com alguns dos seguidores, dos clientes dela, e a gente tem algumas dúvidas deles que a gente vai usar para guiar a nossa conversa. Então, Dani, muito obrigado e fique à vontade. Bom, obrigada aqui pelo convite, foi um prazer estar participando aqui com vocês. E eu queria trazer um pouquinho hoje sobre algumas perguntas, dúvidas principais sobre crédito privado, principalmente de pessoa física, né? E antes, para começar já a abrir esse painel, eu queria saber o que é crédito privado para todo mundo aqui estar na mesma página e entender. Vamos lá. Bom, quando um cliente seu, uma pessoa física, compra um título do governo, na verdade ele está emprestando dinheiro para o governo. Quando ele compra um CDB de um banco, ele está emprestando dinheiro para um banco. Quando ele compra um crédito de uma empresa, é um crédito privado. Então, nós trabalhamos na nossa casa visando proporcionar crédito para empresas, seja elas de diversos perfis e portes e categorias, né? Tem empresas que são de capital aberto, tem empresas que são de capital fechado, tem empresas limitadas. Então, esse universo de crédito a gente chama de crédito privado. E eu acho que é importante, até algo que a gente estava conversando, essa questão, ocasionalmente vem algum assessor, alguma pessoa aqui me perguntar, mas é a hora do CDI ou é a hora do IPCA? Eu acho que é importante colocar que o nosso jogo aqui, que é um jogo de longo prazo, é um jogo de juro real. Ou seja, se você tem uma inflação de 5% ao ano e um juro real de 5%, o seu CDI é 10%. E no longo prazo, esses indicadores, eles deveriam convergir. Então, é algo que fica para quem faz portfólio, para quem assessora os investidores, mas a gente não tem uma preferência de IPCA ou CDI no curto prazo. Eu acho que você escolher um dos dois acaba sendo perigoso e você se expõe a riscos diferentes. Então, isso a gente terceiriza para a gestão de carteira, por isso que é importante também contar com uma assessoria profissional. Legal. E como que a gente consegue usar a estratégia de crédito privado, né? E até explicando um pouquinho, a Pátria tem tem fundo alternativo e esse fundo é de crédito privado. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona a alocação desse fundo que você tem e falar um pouquinho como é que eu posso usar no meu portfólio essa estratégia? Legal. Vamos lá e, Ana, fica à vontade para me complementar também. Quando a gente fala de investimento alternativo, e foi até engraçado, alguém perguntou, mas investimento alternativo você não investe em crédito? Porque fica na cabeça das pessoas o investimento alternativo como uma coisa muito exótica, né? Você está investindo em tokenização, obra de arte. É alternativo também, mas não é o alternativo core aqui da casa. O que a gente encara como alternativo é todo aquele investimento que não é investimento típico, não é uma ação que está na bolsa
ou até a debênture de uma companhia que você pode comprar em bolsa. É um investimento um pouco mais estruturado, é um investimento em empresas. No Pátria, a gente concede crédito para empresas médias, para empresas que têm algum nível de governança, que não são muito alavancadas, mas tipicamente ainda não acessaram o mercado de capitais, ainda tem esse crédito de curto prazo bancário. Então, a gente chama de alternativos, a prata da casa é o alternativo, tanto em private equity, infraestrutura, em imobiliário, mas também em crédito. A gente se aproveita dessa expertise gigante que o Pátria tem, e é isso que é o nosso investimento alternativo, que é o crédito estruturado. Então, é o crédito privado, que não é o crédito típico que você encontra quando você abre o seu home broker, o seu aplicativo. O que nós fazemos, né? Qual que é o nosso olhar? Nós buscamos identificar empresas de porte médio que ainda não conseguem fazer uma captação direto sozinhas, né? Só com um banco, sem a participação de um gestor dando esse primeiro suporte para ela, né? Então, são empresas que usam só linhas de crédito bancário, mas ela precisa, às vezes, fazer um projeto de investimento maior, né? Eu preciso alongar o perfil da dívida. Então, a gente consegue, através do nosso olhar e da nossa assessoria, emprestar dinheiro para essas empresas e nós alocamos nos nossos fundos. E para o investidor, qual que é o diferencial? O diferencial é que, via de regra, os investimentos alternativos geram retornos mais elevados do que um investimento convencional. Essa acho que é a grande, né, diferença entre um investimento alternativo e um investimento convencional. Ainda que eles sejam de mais longo prazo, às vezes com não tanta liquidez, mas eles geram um retorno maior do que o investimento convencional. Legal. Então, hoje, por exemplo, se eu entro ali na minha corretora, vejo um CRI, eu consigo ter um retorno X, e com um fundo, com uma estratégia de vocês, eu consigo ter um retorno maior, né? Só que olhando um pouquinho mais para um prazo maior, com uma liquidez menor, é isso, né? Não necessariamente vai ser um retorno maior ou menor. E aí é onde está um perigo também do investimento direto. Porque quando o investidor, pessoa física, eventualmente um professor, um médico, uma administradora de empresas, são pessoas que elas não vivem isso o dia inteiro, elas não respiram isso como a gente respira aqui. Então, quando você vai pegar um crédito, quando você vai comprar um ativo de crédito, tipicamente, eu acredito que seja no mínimo improvável que a pessoa abra a escritura da debênture, olhe todas as garantias, olhe qual que é a qualidade dessa garantia, qual laudo de avaliação que diz que essa garantia vale tanto, se essa garantia é fácil de executar. Então, para investir em crédito para empresa privada e até para empresa aberta, a gente acredita que a gente agrega valor. A gente faz uma diligência muito profunda. E a gente, na minha visão, tem até uma brincadeira que a gente fez que eu não vou arrumar o meu carro, eu vou chamar um especialista para arrumar o meu carro. Para gerir um portfólio de crédito, ainda mais um crédito mais estruturado, que tem um retorno-alvo mais alto, eu deveria escolher um gestor que é vocacional nisso, que estuda e respira isso 24 horas por dia. Eu acho que isso é o que também o fundo ele consegue agregar, além, claro, da diversificação, que você não vai precisar fazer o seu portfólio de crédito sozinho. Eu complementaria que dificilmente o seu cliente conseguiria encontrar e investir diretamente nos ativos que estão investidos nos nossos portfólios, porque ele não consegue acessar essa empresa diretamente para fazer o investimento, né? Agora, você comentou do CRI, né? Será que o seu investidor ele tem todo o tempo disponível para ficar escolhendo ali qual que é o melhor ativo para ele investir diretamente? Às vezes ele não tem nem tempo, nem habilidade, nem conhecimento suficiente, né? Então, terceirizar isso para um gestor é muito mais salutar para ele poder fazer boas escolhas e diversificar o investimento dele. E eficiência de tempo, né? Ele vai fazer o ofício dele muito mais rápido do que eu e do que o nosso time de estruturação e de uma forma melhor. Então eu acho que quando você pensa em eficiência do seu tempo,
é importante você escolher alguns bons gestores para que você consiga, primeiro, dormir tranquilo, sabendo que são especialistas, cuidando do seu dinheiro. E segundo, para que você consiga monitorar. Porque também se você dividir entre 50 gestores, vai ficar muito difícil fazer o monitoramento. Ainda mais se for um gestor distante, que não faz um contato próximo com o investidor. Legal, e até falando um pouquinho dessa questão de escolher um bom gestor, né? Todo mundo fala hoje em dia que é extremamente importante você quando você vai comprar um fundo de investimento, você delegar para um bom gestor, que aí você pode ficar tranquilo, você não precisa se preocupar tanto se você mesmo estivesse gerindo ali sua própria carteira. Agora o ponto é como você escolher uma boa gestão, né? A gente fala muito sobre histórico da gestora. Você pode explicar um pouquinho como é que o investidor pode fazer isso na prática para ver? Eu acho que é importante e a forma mais fácil é você buscar histórico de longo prazo. Então, esse fundo nos últimos 6 meses está indo super bem. Putz, não é o suficiente. Ainda mais com crédito, né? Porque crédito, ela vai pagando juros, o principal é lá na frente. Então, você olhar um histórico de longo prazo é essencial. E você entender onde está a volatilidade, qual é a volatilidade esperada desse investimento e por que o gráfico do investimento está se comportando dessa forma. E até se o investidor, ele na composição de carteira dele, se esse investimento faz sentido. Se ele está disposto a abrir mão dessa liquidez, se ele está disposto a correr essa volatilidade, e o histórico diz muito. Então, você pegar por exemplo, eu vou ter que puxar aqui para o Pátria, não tem como, né? A gente tem 35 anos de história, faz muito tempo que a gente faz o que a gente faz. Então, isso traz um conforto, e não é só o Pátria. Tem alguns bons gestores aqui no Brasil que trazem investimentos de classes semelhantes às nossas e que muitas vezes são até complementares. Então, por exemplo, numa carteira de crédito mais líquido, de crédito mais estruturado, ele deveria escolher no mínimo uns 3 gestores. Eu não acho que mais de 5 também não, mas alguns bons gestores, porque você diversifica entre gestores, entre classes de ativos. E um último ponto que a Ana comentou também, que a gente consegue oferecer um investimento que acessa empresas que o investidor não acessaria. Isso não é só exclusividade, isso é reduzir correlação. Então, quando você reduz a correlação entre os seus investimentos, você consegue otimizar, ou seja, reduzir o risco para o retorno que você vai ter. Isso é otimização de portfólio, isso é a base de um investimento bom de longo prazo. E acho que também, Dani, é importante, né, o retorno que a gestora dá para o investidor, né? Se ele está atento, se ele recorrentemente presta contas para o investidor, explica sobre os fundos, explica sobre o portfólio, explica sobre os retornos dos fundos. Então, acho que esse contato entre o gestor e o investidor também é muito importante para que o investidor saiba fazer boas escolhas, né? Essa proximidade, essa transparência em relação aos investimentos que aquela gestora está gerindo para ele, né? Legal. E até falando um pouquinho mais sobre risco, isso é uma dúvida muito comum que eu vejo, que a galera ainda não entende tanto qual é o risco de investir em um fundo alternativo. Aqui no Brasil, na minha visão, a gente tem talvez uma distorção, né? Porque você tem aquele investidor que ele investe em poupança e em ações. Ou seja, ele pulou todo o espectro do risco-retorno. O crédito, quando a gente concede crédito, a gente não precisa que a empresa cresça muito. A gente só precisa que ela não quebre enquanto ela ainda te deve. Se ela quebrar depois também, claro que a gente... um disclaimer aqui, quando a gente concede crédito, a gente quer muito que a empresa vá bem e que ela comece a captar mais barato, porque isso gera até lucro para o nosso fundo. Mas o crédito, por natureza, ele é menos arriscado do que o equity, que é a ação. Então, nesse espectro risco-retorno, você começaria no risco soberano, que são os títulos IPCA+, e títulos do Tesouro, e aí você vai vindo para crédito de empresas AAA, crédito mais líquido, e você passa por esse alternativo que às vezes ele está até antes das ações, mesmo que sejam das ações das principais empresas, no espectro risco-retorno deveria fazer sentido para o investidor. E acho que de um ponto de vista de risco de crédito, a Ana vai conseguir dar um background muito mais detalhado do que eu.
buscamos sempre fazer estruturas envolvendo garantias, e aí a gente tem um rol de garantias que a gente utiliza nos nossos investimentos. A gente privilegia garantias mais líquidas, recebíveis, às vezes uma máquina, dependendo da empresa ou o segmento onde ela está, a gente então identifica quais seriam essas garantias mais líquidas ou não. Imóveis, né, eventualmente a gente também considera, mas o mais importante, né, é não só a gente saber que tem aquela garantia e contar com aquela garantia, mas fazer uma diligência sobre aquela garantia antes da gente conceder o crédito. Então, toda a documentação que está por trás de cada uma dessas operações, a formalização correta dessa documentação é muito importante se você eventualmente precisa executar essas garantias por uma falta de pagamento da empresa. Mas é que assim, o investimento alternativo ele também não é só o crédito propriamente dito, né? Investimentos em infraestrutura faz parte dos alternativos. O segmento imobiliário faz parte dos alternativos. Empresas que ainda são pequenas e precisam de recursos para crescer. Então, a gama de alternativos é bastante ampla e a nossa casa tem um leque de produtos voltados para todas essas possibilidades de investimento. Eu acho que só um último ponto que vale a pena comentar é um risco que existe, e a gente viu ele se materializar há alguns anos no Brasil, é o risco de fraude. Esse risco de fraude, ele é um risco que ele sempre existe. E como que você mitiga o risco de fraude? Da empresa não estar fraudando um balanço, ou de você ter um recebível que na realidade não existe. Diligência detalhada. A gente costuma contratar terceiros especializados para auditar recebíveis. A gente só investe em empresas que são auditadas por uma das grandes agências. A gente costuma, para praticamente 100% das nossas operações, a gente busca o rating, que é a classificação de risco, por uma agência internacional. E a gente faz toda a modelagem dentro de casa também, porque a gente sabe que isso não é suficiente. A gente viu isso em 2023, né? Empresa AAA que tinha fraude no balanço. Então tem que tomar muito cuidado e encontrar gestores vocacionais que cuidam, acho que até neuroticamente, do dinheiro na hora de escolher para quem que vai emprestar. E também, né, tomar o cuidado de, na hora que você está emprestando, você ver e analisar qual que é o nível de alavancagem daquela empresa. Uma empresa que já tem muita dívida, às vezes aquela nova dívida fica muito mais difícil dela pagar depois, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o grau de alavancagem de cada empresa e a geração de caixa que ela produz com aquele dinheiro que ela toma de você para poder, né, realizar os investimentos, gerar mais renda, retorno e poder pagar o empréstimo que ela contraiu conosco, né? Eu vejo que tem investidor que acaba entrando ali na corretora, vê por exemplo, um CRI que está pagando, sei lá, 15% às vezes. E acaba olhando muito mais a taxa do que acaba olhando o retorno, né? Porque quando a gente pensa em renda fixa, apesar de que tem os seus riscos, a gente sente que é mais seguro que renda variável, né? Que ações, enfim. E aí tem muito investidor que cai nessa de achar que não vai acontecer comigo, né? Não vai ser justamente o CRI que eu comprei, né? A empresa ali que vai me dar um calote, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é feita a seleção das empresas, né? Como que vocês selecionam as empresas que vão entrar no portfólio, que vão trazer essa segurança para vocês. Olha, Dani, para a gente tomar decisão de investimento, a gente chega a olhar 50, 100 operações por ano para escolher 2 ou 3, né? Quer dizer, o processo seletivo tem que ser muito rigoroso, né? Então, acho que o primeiro olhar é escolher os setores, né? Eu acho que daí cada gestora tem um perfil. A gente busca investir em empresas que também já estão na nossa casa através do segmento de Private Equity. Isso porque a gente tem um conhecimento setorial muito grande dentro de casa e nos ajuda a tomar decisão de crédito. Então, a gente vai... O Pátria investe no agronegócio, em infraestrutura,
segmento imobiliário, dentro do segmento de private equity também na tese de saúde, uma tese de supermercados, enfim, logística. Então, a gente busca dentro de casa muita informação setorial que nos ajuda a entender o momento do setor e se é o momento da gente fazer um crédito, a gente emprestar dinheiro para uma empresa. Então, acho que esse talvez seja um dos primeiros elementos que a gente considera. Quais são os setores chaves que a gente entende como resilientes, né? Não setores que são voláteis à medida que a economia esteja melhor ou pior, mas setores resilientes. O processo de seleção realmente muito rigoroso, como eu falei, então por vezes a gente olha diversas empresas e então a gente faz um corte pelo tamanho da empresa, pelo porte da empresa, pelo nível de governança que aquela empresa já tem, nível de alavancagem dessa empresa, né? Não fazemos também empréstimos para empresas que são muito startups, pelo menos no nosso segmento. Acho que tem um outro braço do Pátria que investe em empresas menores, mas não na nossa área de crédito, não. Então, e aí a gente olha qual é o conjunto de garantias que a gente consegue acoplar naquela transação para também dar uma boa segurança para o investidor. E eu acho que isso que você falou é curioso, né? A gente, até quando a gente lançou o nosso fundo, a gente teve um pouco de dificuldade de cristalizar isso para o investidor, porque no final do dia, tudo é um jogo de risco-retorno, né? Se está aparecendo um retorno alto, o mercado deveria estar percebendo um risco relevante para estar exigindo esse retorno. Então, você escolher pessoas que conseguem otimizar a relação risco-retorno, maximizar o retorno para o risco que você corre, nos mais diferentes espectros, é onde está o dinheiro de verdade de longo prazo. Então, o ativo de situações estressadas, ele é ruim? Depende de quanto você está pagando. Tem gestores que fazem isso muito bem. São especialistas em ativos estressados, empresas em recuperação judicial e ganham muito dinheiro consistentemente através do tempo. Então, quanto de risco esse investidor está disposto a correr? E o investidor pessoa física, eu costumo dizer isso, ele vê CDI mais 6 e vê CDI mais 3. Ele quer CDI mais 6. Você nem falou para ele o que tem ali, ele já está querendo CDI mais 6. Mas aí você tem que ver qual é o perfil do seu investidor, né? E o grau de classificação dele. Ele é um investidor qualificado, profissional, ou ele é um investidor de varejo, né? Qual a categoria dele, né? Quanto de recursos ele tem disponíveis para investir, e aí ele se classifica numa dessas 3 categorias, né? Mas também qual é o perfil dele? Ele está disposto a correr mais risco ou não? Ele é um investidor mais conservador, né? Eu acho que até isso acontece, né? Mas mesmo que o investidor tenha um perfil conservador, ele não entende isso e resolve ir para o mais arriscado, porque vê dinheiro ali, vê uma rentabilidade melhor, ele fala, não, é isso que eu quero, uma rentabilidade boa. E acaba não considerando os riscos, né? Então é extremamente importante levar em consideração o risco e alocar a carteira de acordo com uma porcentagem menor para o que é mais arriscado, uma porcentagem maior para o mais seguro, né? Eu acho que é até um pouco do conteúdo que você produz de mostrar para ele que não é uma corrida de 100 metros. Você não vai ficar rico ali. É uma maratona e exige disciplina, né? Eu acho que a disciplina, até a disciplina de poupar, né? Um pouquinho cada mês e aos poucos aprendendo e diversificando a carteira, né? É super importante para ter um bom volume de recursos lá na frente. Eu acredito que o investidor, se ele começa muito afobado querendo taxa, uma hora ele vai entender que o jogo não é assim, né? Que não dá para só buscar taxa, rentabilidade, porque uma hora não vai dar certo essa estratégia, né? Ele vai perceber que precisa diversificar a carteira, precisa ter um pouco de segurança ali, um pouco de coisas que gerem mais retorno, só que acabam tendo um risco maior também, né? Um último ponto que eu queria explorar com vocês aqui é a questão do risco de liquidez. Porque, geralmente, eu falei, né? O investidor ele vê CDI mais 6, CDI mais 3, ele quer CDI mais 6. Ele vê um ativo ou um fundo com liquidez de 1 ano e vê um fundo com liquidez de 10 dias
E para ele, necessariamente, quanto mais longe está o resgate, maior é o risco. E a gente sabe que essa relação ela não é perfeitamente simétrica. Às vezes o investidor ele acha que ele precisa do dinheiro no curto prazo e não precisa. Ele deixa anos num fundo D30 e acha que está super protegido. E às vezes esse investidor ele está correndo um risco até do próprio gestor conseguir desinvestir numa pressão de liquidez. E o investidor que não precisa da liquidez, ele deveria capturar esse prêmio. Porque existe um prêmio para você deixar o dinheiro mais tempo. Por isso que o fundo mais longo paga mais. Não necessariamente porque ele é mais arriscado, mas porque ele exige uma estratégia que permite dar conforto para o investidor e permite também que ele se proteja dele mesmo. Porque o investidor mais nervoso, ele quer ficar investindo e desinvestindo nos momentos de maior euforia, né? Que não necessariamente são os momentos mais adequados. Mas acho que também é importante, né, a organização dele como investidor, né? Ele saber quanto ele ganha, quanto ele consegue poupar, quanto ele precisa gastar de despesa, quanto ele precisa de dinheiro realmente para usar dentro do mês, né? Então é aquilo que ele deveria deixar numa aplicação de curtíssimo prazo, né? A liquidez dele, ter uma reserva, né, de emergência, né? Se ele perde o emprego, quanto que ele vai deixar de reserva? Então ele deveria seguir uma disciplina e uma organização para saber, né, realmente a necessidade dele de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? E com isso ele poder saber do montante de recursos que ele tem disponível para investir, como ele diversifica, né, dentre as opções que ele tem, dada também a categoria que ele se enquadra, né? Exatamente. Acho que cada estratégia ali na sua carteira vai significar algo. Então, você vai ter ali para curto prazo um fundo com liquidez diária para você poder resgatar a qualquer momento, que vai ser sua reserva de emergência. Você vai ter suas metas de curto e médio prazo, enfim, quer comprar um carro, quer fazer uma viagem. Então, você vai colocar em um fundo desse, né? E ali para sua liberdade financeira, pensando em um horizonte ali de acima de 5 anos, aí você pode pensar em coisas mais arriscadas, né? Construção de patrimônio, né? Exato. E também dependendo da idade que ele tem, né? Se é uma pessoa mais jovem, pode arriscar um pouco mais. Quem tem uma idade um pouco mais velho, às vezes tem um outro perfil, né? Já não quer arriscar tanto, é mais né? segurança, é mais ali segurança no patrimônio, né? Conservar patrimônio, né? Exatamente. Legal, legal. Bom, acho que a gente tocou em vários pontos aqui super relevantes e eu acho que cada pergunta que a gente respondeu aqui, ela abre mais umas 4, 5 perguntas e por isso que a gente vai continuar fazendo o nosso Conversa de Fundos. A Dani vai continuar gerando conteúdo, ensinando o investidor a começar a investir, mas por hoje a gente vai precisar encerrar. Vamos estar aqui na Expert até o final e a gente fica completamente à disposição para responder dúvidas. Agradecemos imensamente a participação de vocês e contamos com vocês para os próximos conteúdos que a gente vai criar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada, foi um prazer. Dani. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.